O 1º Batalhão de Forças Especiais é a unidade de elite do Exército Brasileiro, capacitada para o planejamento, condução e execução de operações de guerra em situações específicas. A unidade atua dentro de um vasto conceito de guerra, como a guerra irregular, o contra-terrorismo, fuga e evasão, inteligência de combate, contra-guerrilha, resistência, operações psicológicas, reconhecimento estratégico, busca, localização e ataques a alvos estratégicos, além da assistência militar, operações de paz, evacuação de não combatentes e ajuda humanitária. O batalhão é subordinado ao Comando de Operações Especiais de acordo com a organização e adestramento do Exército Brasileiro, tratando-se da sua principal unidade de elite. As operações do 1º Batalhão de Forças Especiais caracterizam-se por sua acentuada mobilidade estratégica e sua aplicabilidade requer um alto grau de sigilo, além de considerável grau de risco, já que, em geral, as operações são executadas em território hostil. Seja bem-vindo ao canal do Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta do nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. As raízes históricas das operações especiais no Brasil coincidem com a origem do Exército Brasileiro durante a resistência contra a invasão holandesa no século XVII. Naquele batismo de fogo, os nativos foram levados a estruturar uma espécie de sistema de defesa muito peculiar, onde civis e militares eram organizados nas chamadas companhias de emboscadas e adotaram um modus operandi peculiar às operações especiais da atualidade. Dentre aqueles que participaram destas ações contra o invasor estrangeiro, destacam-se nomes como o do capitão Francisco Padilha e do sargento-mor Antônio Dias Cardoso. Por sua vez, Antônio Dias Cardoso também é patrono do 1º Batalhão de Forças Especiais, que também é conhecido como Batalhão Antônio Dias Cardoso. Foi um dos principais líderes da insurreição pernambucana e comandou um pequeno efetivo que venceu a Batalha dos Montes das Tabocas contra uma tropa muito maior, liderada diretamente por João Maurício de Nassau, e posteriormente, também em menor número, venceu em Casa Forte a tropa neerlandesa comandada pelo coronel Vans Hans, comandante-geral holandês no nordeste do Brasil. Também participou ativamente nas duas batalhas dos Guararapes, quando na primeira foi subcomandante do maior dos 4/3 do Exército Patriota, tendo-lhe sido passado a investida da principal frente de batalha pelo comandante João Fernandes Vieira. Já na segunda batalha, comandou a tropa especial do Exército Patriota, desbaratando toda a ala direita dos holandeses. Não se tem muitos registros históricos sobre esse personagem, mas acredita-se que ele tenha nascido em Portugal e vindo ainda muito menino para o Brasil. Cardoso, que começou no posto de soldado durante a invasão de 1624 a 1625, teve sucesso ao lado de sua companhia ao conter o invasor no perímetro de Salvador, que estava cercada pelos melhores soldados de Maurício de Nassau. Por seus feitos durante a campanha, ele chegou rapidamente ao posto de capitão, onde ele foi para a reserva. Porém, devido ao seu reconhecimento, foi novamente convocado para lutar. Era de conhecimento geral as técnicas de guerrilha utilizadas pelos indígenas que Cardoso conhecia. Eles utilizavam emboscadas em ampla escala. Em 1645, ele recrutou, treinou e liderou uma força de 1.200 pernambucanos mazombos insurretos, armados com armas de fogo, foices, paus e flechas, e preparou uma emboscada em que derrotaram 1.900 neerlandeses, os quais muito melhores equipados. Este sucesso lhe valeu o apelido de Mestre da Emboscada.
Devido a seus feitos, lhe foi concedido a honra de Cavaleiro da Ordem de Cristo e o comando do terço de João Fernandes Vieira, do qual havia sido subcomandante à época da Primeira Batalha dos Guararapes. Em 1656, ele foi nomeado mestre de campo, encerrando definitivamente a sua carreira militar. Em 1657, assumiu o governo da capitania da Paraíba. Devido a ter comandado esta tropa especial do chamado Exército Patriota, e principalmente por ter operado naquela época da mesma maneira com que fazem atualmente as nossas tropas de forças especiais, combatendo em menor número, sem posição fixa, usando a surpresa como elemento de combate, utilizando-se de emboscadas e recrutando a população local, além de treinar elas em técnicas de guerras irregulares, como guerra de guerrilha, por exemplo, ele foi homenageado como patrono do 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro e por isso é reconhecido atualmente como o primeiro operador de forças especiais do Brasil. Já no decorrer do século XX, a evolução do combate moderno tornou imprescindível a adequação da estrutura das operações especiais aqui no Brasil. A origem das Forças Especiais Brasileiras remonta ao ano de 1953. Naquele ano, um acidente aéreo ocorrido na Amazônia despertou a atenção de autoridades governamentais, pois o Brasil não tinha, até então, elementos em estado de alerta para serem empregados em missões de busca e salvamento daquela natureza. Ligações estabelecidas entre o Ministério da Guerra e o da Aeronáutica definiram a criação de equipes de salvamento compostas de oficiais e sargentos paraquedistas do Exército do então Núcleo de Divisão Aeroterrestre. Esse grupo, inspirado na doutrina das Forças Especiais, também conhecidas como os Boinas Verdes e também dos Rangers do Exército dos Estados Unidos, aperfeiçoou então a missão de busca e salvamento em operações especiais. Como consequência, foi criado em 1957 o curso de Operações Especiais. A natural evolução da doutrina das operações especiais determinou, em 12 de agosto de 1968, a implantação do Destacamento de Forças Especiais, o embrião das unidades de operações especiais da Força Terrestre, subordinado ao Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, bem como a criação do curso de Ações de Comandos e dos cursos de Forças Especiais, visando a formação dos valiosos e necessários recursos humanos. O batismo de fogo da unidade ocorreu na década de 1970, durante as operações contra a Força de Guerrilha do Araguaia, quando destacamentos das Forças Especiais lutaram quase que ininterruptamente durante toda a campanha em ações de defesa do território nacional. O sucesso no combate contra estas guerrilhas se deveu principalmente pelo fato de que tais militares eram especialistas em todos os tipos de operações, além deles serem os mais treinados soldados do Exército Brasileiro. Destacaram-se principalmente a ação do Grupo de Elite das Forças Especiais. No início da década de 80, depois de mais de 20 anos de atuação efetiva, decidiu-se então ampliar a estrutura da organização militar, transformando-a em batalhão. Assim, no ano de 1983, o Destacamento de Forças Especiais foi transformado no 1º Batalhão de Forças Especiais instalado na Estrada do Camboatá, em Guadalupe. Em 1991, guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, adentraram o território brasileiro e atacaram um pequeno contingente de fronteira do Exército Brasileiro. A resposta foi imediata e o até então Batalhão de Forças Especiais realizou em conjunto com outras unidades uma operação de retaliação, conhecida como a Operação Traíra. Nesta missão, totalmente confidencial, foi enviado do Rio de Janeiro um grupamento de forças especiais. Após um período de 2 meses de operações na floresta amazônica, é revelado ao ministro da Defesa e publicado pelo Comando Militar o sucesso da missão. No primeiro registro continha a informação de que a missão havia sido um sucesso sem nenhuma baixa nacional. Já para os colombianos o resultado foi diferente. O total de 12 guerrilheiros mortos, inúmeros capturados e a maior parte dos armamentos e equipamentos roubados foram recuperados pelos batalhões brasileiros. E desde então, nunca mais se soube de invasões das FARC em território ou ataque a militares brasileiros.
A arte da guerra sofreu transformações significativas no final do século XX. O crescimento das ações no campo informacional, aliado também ao avanço tecnológico do setor bélico-militar, proporcionou o surgimento de conflitos com características não muito lineares e assimétricas, aumentando o protagonismo das operações especiais nesses confrontos. Diante desse cenário, o Estado-Maior do Exército Brasileiro ativou um grupo de trabalho com a finalidade de estudar a necessidade e a viabilidade de implantação de um comando de operações de unidades especiais. O mundo dava a demonstração de que a evolução continuaria a acontecer. O terrorismo global e o aumento da participação de agentes não estatais promoveram notáveis mudanças nas dinâmicas dos antagonismos. Promoveram a busca de uma maior interação entre as forças de operações especiais e os demais setores operacionais. Assim, seguindo uma tendência global e com o intuito de multiplicar o poder de combate das forças regulares, a Força Terrestre criou a Brigada de Operações Especiais em 2002. No escopo dessa evolução, a Companhia de Ações de Comandos também foi transformada no primeiro Batalhão de Ações de Comandos, e o Destacamento Contra-Terrorismo, sucessor do saudoso Destacamento Alfa Ômega, passou a integrar o primeiro Batalhão de Forças Especiais. Em 2003, o Exército expandiu o núcleo de formação de operações especiais e lançou as bases para a estruturação do Centro de Instrução de Operações Especiais, incrementando a especialização dos nossos recursos humanos. Além disso, efetivou a implantação da terceira Companhia de Forças Especiais em Manaus. 10 anos depois, em 2013, a Brigada de Operações Especiais passou a denominar-se Comando de Operações Especiais, e em uma recente portaria ele recebeu a denominação histórica de Forte do Camboatá. Esse módulo estratégico da nossa Força Terrestre, ela tem capacidade para operar dentro e fora do território nacional por meio de suas 10 organizações militares. Sob a proteção das Nações Unidas, cabe ressaltar também a expressiva participação do então Destacamento de Operações de Paz, o chamado do Paz, em proveito do Batalhão Brasileiro na missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, no início do século XXI. Por mais de uma década, nossos operadores especiais eles portaram com muito orgulho o capacete azul das Nações Unidas e a bandeira brasileira foi estampada em suas fardas, projetando o nosso país dentro de um cenário internacional. Desde a criação do Comando de Operações Especiais, os operadores especiais foram desafiados a enfrentar situações que, compreendidos no amplo espectro dos conflitos atuais e não enquadradas em formatos regulares, exigem soluções rápidas, sigilosas e inéditas, além, claro, da criatividade. Neste contexto, dentre as diversas operações de elevada sensibilidade, dá para deixar destacado a participação dos nossos chamados gorro pretos nos grandes eventos e também na segurança das embaixadas brasileiras na Colômbia, na Costa do Marfim e na República Democrática do Congo. Atualmente, sob a coordenação do Comando de Operações Terrestres, os comandos militares de área têm feito um largo emprego das operações especiais nas mais variadas missões que eles conduzem. Nesse sentido, a integração entre as frações do Comando de Operações Especiais e a tropa convencional vem permitindo a multiplicação de forças e promovendo a coordenação simultânea de esforços quanto ao treinamento, ao equipamento e ao emprego. Hoje, o 1º Batalhão de Forças Especiais encontra-se localizado em Goiás, e essa localidade ela é estratégica no território brasileiro, isso porque dali as tropas podem ser movidas para qualquer região do país por conta da sua localização centralizada. Para ingressar no Batalhão de Forças Especiais, o militar deve se formar no curso de Forças Especiais. A formação é exclusiva para militares de carreira do Exército com uma patente mínima de 3º sargento. Logo, ela é composta por militares que saem predominantemente da ESA e também da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E como pré-requisito, o militar também deve possuir o curso de Ações de Comandos e o curso básico paraquedista. O curso de Operações Especiais é sediado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e tem uma duração prevista de mais ou menos 23 semanas. Nesse período de formação, o Exército vai reunir neste militar todo o treinamento de elite
da força. Dentre as diversas instruções que os militares irão passar dentro do seu processo de formação, destacam-se o intenso treinamento físico, como natação, luta, marcha, treinamento neuromuscular, exercícios de longa duração e o treinamento psicológico. Após a formação, o militar então vai ingressar no 1º Batalhão de Forças Especiais e continuar se aperfeiçoando. Este aperfeiçoamento ele é contínuo e imprescindível para a realização das atividades deste batalhão, que são sempre, como dito anteriormente, de alto risco e também de alta complexidade. A principal marca de atuação do Batalhão de Forças Especiais na atualidade são missões de caráter de urgência e de alta complexidade. Eles possuem uma capacitação ímpar dentro do território brasileiro e contam com equipamentos que não são encontrados em nenhuma outra unidade do próprio Exército. Eles estão sempre prontos para salvaguardarem a soberania nacional ou representar o Brasil em missões de paz no exterior, além das complexas missões que dificilmente chegarão de conhecimento público. Se formando a cumprir missão real. No céu